parte do currículo dos seminaristas participar desses encontros. Estar com pastores, orar, receber uma palavra, uma orientação, um despertamento e uma direção. E é uma alegria ter vocês aqui hoje para este momento da palavra. Nós convidamos para este momento aqui hoje o pastor da igreja Vida Nova ali no Taquaril, ali é Taquaril? Taquaril, o pastor Edmilson Viana. Pastor Edmilson Viana, consiga para ele uma cadeira aqui? Vem cá, pastor Edmilson. Providencia os microfones para cada um. Nós também convidamos o pastor, atual líder, né, da União de Ministros Evangélicos, a UME, né? Como é que é o nome da UME direitinho? União e Missões das Igrejas de Minas Gerais, o pastor Washington. Vem cá, pastor Washington, vamos recebê-lo com a salva de palmas? Por favor, põe as cadeiras aqui para ele, gente, um dos obreiros. Nós também convidamos para esta noite, para moderar essa conversa junto conosco, um pastor que dá para fazer carinho na barbinha dele, e não é o Jarbas, viu? Nós convidamos um pastor também muito experiente, com a jornada ministerial bastante extensa, pastor Luiz Carlos Rezende. Falei certinho? Vou receber com a salva de palmas. Eu também estou aqui. Busca para nós a água mineral, que está lá na geladeira, aquela especial para esses camaradas aqui, porque é o que eles vão ganhar de prêmio. Então, gente, por favor, os pastores tomem seus lugares. Então, nós vamos viver um momento da palavra aqui agora, em que eles vão gastar aqui um tempo de 1 minuto e meio se apresentando, 1 minuto e 30 se apresentando, e depois da apresentação, nós temos um tema para tratarmos compartilhado, que é os desafios do ministério pastoral. Está conosco também hoje o pastor lá atrás, pastor Divino. Pastor Divino é um grande amigo, representa o Conselho de Pastores, e nós encontramos muito, né, Divino, nos velórios da vida. E aqui bom que nós não estamos em velório, estamos aqui no lugar de vida. Que Deus te abençoe, pastor Divino. O senhor é um dos... O senhor caminha conosco desde a vigília da unidade, o senhor lembra disso? O senhor ia na vigília da unidade, deve ter já uns 25 anos que tínhamos vigília. O senhor já tinha cabelo branco, cara? Há 25 anos atrás? Misericórdia! Pastor Divino, ali que recebeu o senhor aqui, os seus companheiros, tá bom? Está conosco também o Bispo Rodrigo. Bispo Rodrigo, lá da Serra, prazer ter o senhor aqui, viu? Que grande bênção. Então, os irmãos podem tomar um microfone ali, e cada um por sua vez, faça a sua apresentação. O senhor tem 1 minuto e 30 segundos para se apresentar. Esbanje nesse tempo. Boa noite, irmãos. Pai do Senhor Jesus, que Deus abençoe a cada um. Meu nome é Edmilson Viana, sou pastor sênior da Igreja Nova Vida, no bairro Taquaril. Me acompanha minha esposa, está ali, pastora Adriana, e alguns pastores da igreja, pastor Gildo, pastor Júlio, pastor Davi e pastor Elizabeth. Oh, maravilha. Bem-vindos, viu? Eu trouxe pastores que são meu segurança, viu? Se der problema aqui, eu pastor. O senhor também liderou a Copa Leste. Fui presidente da Copa Leste por 4 anos, e esse ano, como a gente está em expansão, eu decidi me afastar da diretoria, mas faço parte da Copa Leste, a Associação de Pastores. Conselho de Pastores da região leste de Belo Horizonte. Muito bem, um trabalho muito relevante, parabéns. Amém. Conheço já os pastores, uma honra estar aqui, pastor Washington França, meu amigo, pastor Luiz, que foi meu padrinho de casamento, uma honra estar aqui com os irmãos. A gente desenvolve um trabalho ali no bairro Taquaril há muitos anos. Tá bom. Sou filho de pastor, meu pai é pastor há mais de 50 anos, sou pastor há 23 anos e sou psicólogo por formação. Então estamos aí trabalhando
tanto com a saúde espiritual como com a saúde emocional dos pastores. Faz atendimento? Das pessoas. Pouco. Hoje eu estou fazendo pouco atendimento porque a demanda lá na igreja com as obras está bem limitado. Glória a Deus. Mas minha esposa também é psicóloga, ela está atendendo mais. Amém. Boa noite, queridos, graça e paz. Amém? Meu nome é Luiz Carlos Rezende, como o pastor anunciou aqui, e eu tenho dedicado muito à área de aconselhamento. Eu tenho formação de aconselhamento pelo Senla de Viçosa e posso aconselhá-los, quem quiser fazer um curso lá, vai aproveitar bem, que é maravilhoso. A gente fica lá por um tempo internado lá com eles, mas é assim, muito bom. A gente aprende muito e tenta fazer muitas coisas. E eu fui consagrado há 25 anos atrás e, graças a Deus, nesse tempo até hoje, eu ainda não pisei fora da rocha. Graças a Deus por isso, né? E estamos à disposição de vocês aqui para qualquer necessidade que vocês tiverem. Amém? Amém. Boa noite a todos, a paz seja convosco. Meu nome é Washington França, o bispo já Tá ligado, não? apresentou. Tá? Melhor, né? Washington França, ficou melhor? Ficou. Não? Lá, deu um sinal lá. Tá ouvindo? Agora? Atualmente, faço parte da UME, o bispo já apresentou, o pastor Edmilson já ministrou algumas vezes lá, União e Missões das Igrejas de Minas Gerais. Desde 2016 nós temos feito esse trabalho. Todos os meses a gente reúne em igrejas diferentes para trazer essa unidade que é importante. Além disso, sou pastor, vice-presidente da comunidade Hebron. Aqui em Belo Horizonte temos mais 4 igrejas em Montes Claros, onde meu pai é o presidente, o pastor Antônio França. E esse ano completamos 16 anos de ministério à igreja. Eu já, na minha infância, fui criado praticamente no berço cristão. Hoje estou com 38 anos e esse ano eu fiz as contas, completo 10 anos de ordenação pastoral e é uma honra servir vocês aqui. Queridos pastores, a nossa proposta aqui é levantar temas. Vocês também podem dizer, eu quero falar sobre isso, perguntar sobre isso. Pode levantar a mão e perguntar, seminaristas, os pastores. É levantar temas sobre desafios pastorais. E o que você entende que é o maior desafio dos pastores desse tempo e qual seria o aconselhamento, a aplicação da sua visão para esses pastores? Cada um de nós temos 3 minutos na primeira fala para falarmos sobre isso. Fique à vontade, quem quiser começar. Bom, vamos. Bom, eu gostei muito do tema, os desafios do Ministério Pastoral nessa época, e eu fiz uma provocação com os pastores antes de vir. A gente veio no carro conversando e eu perguntei para eles o que eles pensavam desse tema. E acredito que a maioria dos pastores, que bom que os seminaristas estão aqui para ouvir isto, porque acredito que a maioria dos pastores, dos seminaristas, passam por dificuldades ministeriais, passam por lutas, por dificuldade com a família. Eu sou terapeuta de família, então a gente atende e sabe das dificuldades familiares. Muitos passam por dificuldade financeira. Recentemente eu fiz um levantamento e um estudo feito por uma faculdade dos Estados Unidos, em 1994, salvo engano, diz que pastor é uma das profissões mais estressantes que existe, por causa da dificuldade financeira. Muitos pastores não têm o seu sustento digno por causa das condições das igrejas, a quantidade de membros, os problemas familiares. E hoje, nessa geração, o adoecimento psíquico dessa geração, né? A ligação com a tecnologia. Hoje os pastores têm que ser mais interessantes do que o celular, do que as redes sociais, para serem ouvidos. Alguns se dobram e vão para a rede social tentando
adquirir para si uma relevância. Mas, na minha opinião, o maior desafio do ministério pastoral é não sairmos do centro da vontade de Deus. O problema é que essa geração está se perdendo no qual é a vontade de Deus. E por isso nós estamos sofrendo tanto. Hoje a gente preocupa se a igreja não cresce, porque a igreja do outro está crescendo e a nossa não. Nós esquecemos que quem dá o crescimento é Deus. Hoje nós nos preocupamos com a questão financeira, mas nós nos esquecemos que Deus é o dono do ouro e da prata. E nós estamos trabalhando com uma igreja que está sendo preparada para ficar na terra e não para subir para o céu. Eu duvido que algum dos pastores ou dos irmãos 40 mais, né, igual eu, iam numa mesa como essa, há uns anos atrás, para ver os desafios do pastor. Não tinha. Na nossa época era qual estratégia que nós vamos usar para evangelizar, como que nós vamos ganhar alma, como que nós vamos manter a santidade. Mas não se sentava numa mesa por quê? Porque nós entendíamos que o nosso maior desafio era não nos corromper diante das adversidades. Hoje, infelizmente, os pastores, as igrejas se corrompem. Hoje o pastor perdeu o foco. O pastor, ele é pastor e é político. Nada contra a política. Como cidadãos, nós temos que exercer o nosso papel como cidadão. O problema é que a política entrou na igreja. Eu perguntei aos irmãos, e os irmãos falaram assim: o problema de ser pastor hoje é o tanto de coisa que o pastor tem que fazer. E eu perguntei para eles: mas tem que fazer? Porque na Bíblia me mostra que o pastor tem que cuidar das ovelhas. Mas hoje o pastor tem que ser psicólogo, tem que ser administrador, tem que ser político, tem que ser empresário, tem que fazer um monte de coisa. E esse é o problema. Nós nos esquecemos que o nosso compromisso é com o céu, não é com aqui. Então o nosso maior desafio é a gente se manter firme à nossa chamada, mesmo diante das adversidades. Pastor, o senhor colocou aqui para a gente, entre tantos desafios, o senhor pontua a necessidade de uma visão pastoral coerente, porque o pastor, ele é motorista, ele é Uber, ele é ambulância, ele é bombeiro, apaga fogo nas casas, ele é administrador, ele é zelador, ele é diácono, tá, isso tudo, né? E tem que conjugar isso tudo, porque a maioria das igrejas do Brasil, elas vivem com um rendimento abaixo de R$3.000, a grande massa de pastor paga para ser pastor, essa é uma realidade. Então o senhor está dizendo que a santidade, a coerência, a necessidade de termos uma visão da eternidade é o nosso maior desafio. O senhor pontuou família, pontuou finanças, pontuou a fadiga, que eu acho que são dois temas que precisamos falar, que é a fadiga pastoral, esse cansaço, essa ansiedade. O senhor pontuou a questão da comparação, e então a gente podia focar a nossa conversa nesses dois eixos, nesse dia de hoje. Claro, se você tem outra visão, não vai ser tolhido, mas a visão, de ter essa visão pastoral, qual que é o papel do pastor? O pastor, ele é o evangelista, ele é o diácono, ele faz tudo. Como é que funciona para ele não ser um faz tudo? Como é que funciona delegar? Delegar é diferente de entregar? O que é de fato delegar? Nós podíamos então parar nessas questões para contribuir de forma mais salutar com quem veio aqui. É a minha proposta, não estou dizendo que devemos ficar assim, mas é a minha proposta. Eu esqueci de falar qual igreja que eu pertenço. Eu pertenço a essa igreja aqui. Seja bem-vindo! Eu falei, não falei qual igreja que eu sou. Então, eu vejo assim, uma dificuldade ministerial, uma das dificuldades ministeriais que eu vejo é a solidão de quem está na frente. A pessoa passa cada situação e ela não pode se abrir, nem com os melhores da igreja dele. Não pode não. Não pode se abrir, a pessoa vai se contorcendo, se condoendo daquilo, vai passando mal com aquilo vai tomando tempo dela para tudo, mas ela não se abre, ela não tem condição de se abrir com o melhor obreiro.
nem com o melhor amigo. Uma vez meu filho disse para mim assim: pai, todo melhor amigo tem um melhor amigo. Eu pensei, pronto, acabou. Não se pode falar nada. Então, acho que nós precisamos, juntos, de ombrar isso, né? De estarmos juntos nessa caminhada. FEAMEI aqui para mim tem sido assim, uma bênção. Eu comecei a participar da FEAMEI logo que eu cheguei da Itália. E lá a gente estava sozinho, e sem igreja, sem nada. Lá era uma coisa muito diferente aqui das nossas igrejas. Então, o que foi acontecendo nesse meio tempo? Eu procurei o bispo, logo que eu cheguei, falei com ele: bispo, estou no Brasil e a ideia é ficar por aqui um tempo. E aí ele falou: não, vem para cá me ajudar. E eu vim para cá ajudá-lo como auxiliar. Mas assim, tem sido uma bênção para mim, até para a gente conversar. A gente sentar, conversar, bater papo, conversa que você não pode ter com qualquer um, mas nós nos abrimos um para o outro e temos tornado o nosso ministério, ao meu ver, mais leve para conduzir do que a gente estava passando sozinho antes. Então, uma dessas dificuldades ministeriais que nós carregamos conosco, uma é essa que eu acabei de mencionar, e a outra é o bendito do orgulho. Maravilha. Às vezes o cara está morrendo, mas não admite. Eu sou o mais velho aqui dessa turma, acho que da igreja toda que eu sou o mais velho, né? Eu fiz ano passado 70 anos, espero chegar aos 95, mas amém, né, vai demorar um pouco ainda. Mas eu vejo o seguinte, que a gente às vezes deixa de perguntar alguma coisa para alguém com medo de ser diminuído por aquela pessoa. E nossas igrejas, infelizmente, elas estão fazendo o quê? Elas estão concorrendo com o telefone celular. Elas estão concorrendo com o WhatsApp. Às vezes você está dentro da igreja, você está ministrando, trazendo uma palavra que Deus colocou no seu coração, tem alguém lá no telefone, passando o dedinho para lá e para cá no telefone, vendo não sei o quê. Então, eu acho assim, a Bíblia fala assim: voltar à prática das primeiras obras. E quais que são essas práticas nossas das primeiras obras? Eu vejo aqui que eu estava lendo esses dias sobre 2 Reis, capítulo 5, na hora que deu os 3 minutos, você mandou parar, tá, bispo? Na hora que deu, eu estava lendo sobre o capítulo 5 de 2 Reis, a história de Naamã, todo mundo aqui conhece, e eu me detive no capítulo 13 e 14. Eu me detive naquele capítulo, por quê? Porque quando Naamã chegou em Eliseu e perguntou para Eliseu assim, quando Eliseu falou assim: olha, vai lá e 7 mergulhos no Jordão. E ele ficou o quê? Indignado. Ele ficou indignado com isso. Por quê? Por que a indignação dele? Porque o cara era o segundo homem da Síria. Era o chefe do exército da Síria. Chega ali perto de um profeta, o profeta falou: vai lá, o Geazi, vai lá, fala com aquele cara lá para mergulhar 7 vezes no Jordão. Na hora que ele recebeu a mensagem, ele falou: não vou fazer isso não. Viajei isso tudo aqui, até chegar aqui para esse cara mandar eu tomar banho nessa água suja. Tomar um banho, os rios, Abana e Farfar, lá de Damasco, são muito melhores que essas águas aqui. Eu podia ter mergulhado lá mesmo. Mas o milagre não estava no rio, o milagre estava na voz do profeta. E por causa do orgulho, quase que ele perde a bênção dele. Mas tinha gente junto com ele, que disse assim: meu pai, se ele te pedisse algo mais difícil, por acaso você não faz? E ele falou: vou tirar a roupa e vou entrar nessas águas. Mas o problema todo que eu vejo nisso aí, querido, sabe qual que é o momento? É a hora de você tirar a sua indumentária, é a hora de você tirar a sua roupa, é a hora de você tirar a sua máscara, é a hora de você se apresentar como de fato você é. Aí nós vamos tendo essa dificuldade de fazer isso. Por quê? Porque nós não podemos confiar nas pessoas que estão próximas da gente. Então, na primeira reunião que nós tivemos esse ano com a turma, para ver o que nós faríamos esse ano na FEAMEI, nós dissemos o seguinte: pastor, o bispo disse assim: nós precisamos ajudar esse pessoal nosso em aconselhamentos. Porque você às vezes está passando uma situação que não tem necessidade de você passar. Você pode nos procurar, se abrir conosco, e nós estaremos à disposição para ajudar vocês nessa caminhada. Amém? Pastor, então o senhor disse que um dos problemas da caminhada pastoral
é a ausência de amizade, é de companheirismo. Gente, como ser mais companheiro? Eu tenho 2 casos de 2 pastores. Um pastor amigo meu, que caminhava junto, ele fechou a igreja. Ué, cara, fechei, o que foi? Falou, meu filho, baterista, engravidou uma menina. O filho dele engravidou a menina, ele fechou a igreja. E sabe o que aconteceu? Ele ficou de igreja em igreja. Hoje ele não está em lugar nenhum. Um outro amigo, com mais de 1000 pessoas, teve um problema sério na igreja, e foi resolver o problema sozinho. Não chamou ninguém, foi lá resolver. A igreja capinou ele, tomou tudo dele, e até hoje, o senhor conhece a história, está numa situação. Essa semana, não faz um mês, fizemos um churrasquinho naquela casa, o senhor foi naquela casa. Chegou um pastor lá e disse, olha, eu vou fechar a igreja, vou para as casas. Aí o cara está numa região bem localizado, o cara tem umas 180 pessoas, em um lugar de pessoa de condição bem equilibrada. Qual que foi o problema dele? Ele mandou para uma escola de ministério de louvor, mandou o ministro de louvor dele, juntou todo mundo, pagou lá para o camarada ir para aquela escola de ministério de louvor. Quando o cara estava formando, então aquela escola começou a agendar o camarada, e deu para ele uma série de agendas e pagou de modo antecipado, de forma que a igreja local perdeu aquele ministro de louvor, e aquilo encheu o coração do pastor de mágoa, e eu penso que se ele não tivesse, naquele bate-papo, aquele dia, onde ele derramou a sua alma, e vários pastores conversou com ele, eu penso que ele teria feito o estrupício de fechar a igreja e fazer culto nas casas, como tem outros fazendo assim, não é? Porque não deu conta de elaborar as dificuldades do ministério. Gente, a palavra não está fechada a nós. Você pode levantar as mãos, dar ideia de um tema, nos provocar aqui, tá bom? Nós vamos então ouvir o pastor. O pastor Edmilson foi cirúrgico aí. Na verdade é um tema muito abrangente, né, que pode aí a gente levar a diversas vertentes, né? Há um tema tão profundo como esse que se a gente for parar para falar que de fato qual que é os desafios, a gente vai levar dias e vai ter que marcar mais fielmente. Mas é 6 meses fazendo isso. Oh, glória a Nós, Deus. o primeiro semestre todo é nessa conversa. Isso é bom. Ministração e palestras. Eu acredito que o maior desafio, não o maior, mas um dos, como já foi dito aqui, que já foi pontuado, pastor Edmilson, pastor Luiz Carlos, é a crise de identidade. Eu cresci numa época que eu sou novo, mas ao mesmo tempo sou velho. Não tinha internet. Por incrível que pareça, não tinha internet no tempo que eu vivi a minha infância. Então, é como se diz, eu sou da geração de ouro, né? Glória a Deus por isso. E eu fui criado num tempo que as pessoas, elas seguiam um propósito, uma identidade daquilo que Deus chamou elas para fazerem, independente de terceiros, elas continuavam seguindo aquilo. Hoje, com o avanço, já foi dito aí, da tecnologia, a internet, a mídia, as pessoas elas mudam muito de identidade. Isso é um grande problema. E isso acarreta na vida do pastor essa inconstância, até mesmo a crise existencial. E eu agora estou me formando em psicanálise, e isso também ajuda a gente a entender um pouco as pessoas, a crise de identidade. Às vezes a pessoa, ao mesmo tempo que ela está crendo que ela foi chamada por Deus, ao mesmo tempo ela está abandonando tudo, como o bispo acabou de dizer. Eles largam tudo por acreditar em outra vertente. Então, a crise de identidade ela é um dos fatores que eu acho que é predominante nesse tempo, porque é o que Paulo falou, eu esqueço das coisas que para trás ficam e avanço para as que estão diante de mim. Mas antes de tudo isso, ele fala assim, uma coisa eu faço. Então, se ele faz uma coisa, significa que ele tem uma identidade.
ele tem um norte, ele tem uma direção. Então, quando a gente tem um norte, tem uma direção, a crise de identidade ela é jogada por terra. E aí a gente consegue romper as dificuldades, as estações. Você vai ver que o pastor Luiz Carlos é um dos mais velhos aqui, no que diz respeito à questão de experiência, né? Então, o que levou o pastor Luiz Carlos a estar durante todo esse ano, ou todos esses anos, servindo a Deus? É porque ele tem, com certeza, uma identidade formada, um caráter libado. Assim como o pastor Edmilson chegou a 20 anos, né? 23 anos de ordenação, o bispo com... Eu dei só nessa igreja aqui, já vai fazer acho que 24, mas eu iniciei em 98 a primeira igreja. Então, 28 anos. Eu estou com 10 anos, mas desde da minha infância. Eu não sou velho. O que eu acredito desde aquilo que foi me ensinado, porque eu gosto muito de ouvir os mais velhos. E, infelizmente, a minha geração ela não gosta. Eu falo porque os que vêm agora não gostam de ouvir os mais velhos. Eles acham que os velhos são retrógrados, são ultrapassados. Mas eles que construíram o que a gente tem hoje. E não tem como menosprezar. Então, a crise de identidade ela é um dos fatores predominantes nesse tempo. E a gente precisa tomar muito cuidado com as vozes que a gente ouve e deixar de lado a voz de Deus, né? Muitas vezes a gente ouve muitas vozes e esquece de ouvir a voz de Deus. Então, quando a gente ouve a voz de Deus, a gente deixa de lado aquilo que as pessoas dizem, é o que o pastor fala. Você tem que fazer isso, você tem que plantar aquilo, você tem que fazer dessa maneira, você tem que fazer aquela outra coisa. Aí cai no que o pastor Edmilson falou. Muita gente quer fazer muita coisa e esquece de fazer aquilo que ele foi chamado para fazer. Às vezes ele quer evangelizar, ele quer fazer mentorear, ele quer fazer um monte de coisa, mas Deus falou, você tem que fazer aquilo que eu te chamei para você fazer. Então, quando você faz aquilo que você foi chamado para fazer, de fato, você foi formado, a crise de identidade ela não vai predominar porque você entendeu o seu chamado. E isso é importante para você seminarista que está começando, que quer galgar, né? É o que eu falei recentemente lá na igreja para as pessoas. Eu sempre faço mentorias para obreiros e aspirantes. Aí um dia uma membro da igreja perguntou, pastor, o que é aspirante? Eu falei, alguém que está aspirando ser um obreiro na casa do Senhor, tipo, eu quero ser um psicólogo, então eu vou estudar na psicologia para me tornar psicólogo. Eu quero ser um advogado, então eu vou estudar o direito para que eu possa exercer isso. Então, o aspirar é importante, a gente tem que entender isso. E eu acredito que seja um dos fatores. Então, nós precisamos de ouvir vocês, caso vocês queiram falar. Levante a mão, o microfone vai até aí. Mexer aqui no meu micrófono, né? Mas tudo bem, vai até aí. Mas a pergunta agora é o seguinte, você pode falar, mas houve algum momento que você sentiu-se inadequado ou incompetente para a função? Além da sua fala, responda essa pergunta. Houve um momento que você, nesses 23 anos, sentiu inadequado, ou aquela impotência, aquela incompetência para realizar o trabalho? Mexeu aqui no meu microfone. Bom, eu quero fazer um comentário no que foi dito aqui, muito pertinente, essa questão que o senhor falou, sobre a solidão do ministério. E eu vivi um tempo de solidão no ministério, porque eu também acreditei que as pessoas não eram confiáveis. Muito bem. Eu cheguei a procurar um padre para me confessar. O senhor? Sério? Palmas para ele! Voltou! Miserável! Miserável! Eu era pastor e procurei porque eu acreditei que as pessoas não eram, mas eu descobri que isso é um engano do inimigo. Veja bem, nós temos só aqui uma centena de homens e mulheres de Deus e eu não posso confiar em ninguém que está aqui. É uma mentira. Zerado. Hoje eu participo da reunião de pastores, pastor Ricardo Batista, Amigos de Deus, no Barreiro. Tem homens confiáveis lá. Participo da mentoria do bispo Carlos Damasceno, da Power Church. Tem homens confiáveis. Eu participo da mentoria de pastores Jeremias Pereira, 8º Presbiteriano. Tem homens confiáveis.
participo do Conselho de Pastores da Getsemane, tem homens confiáveis. Já fui na mentoria do pastor Divino, tem homens confiáveis lá. Na Copa Leste tem homens confiáveis. Então é uma mentira do diabo. Nós temos que quebrar isso, pastor. E eu tenho amigos, desses que estão aqui, pastores que estão aqui comigo. O pastor Davi é mais novo, está chegando no ministério agora, mas os outros pastores são meus amigos pessoais. E tem dia que a gente reúne para comer churrasco, e se a gente bobear, a gente até esquece que a gente é crente. A gente só fala de futebol, de carne, de churrasco, e vive a vida comum, que nós precisamos disso. E quando a gente precisa, esses amigos estão lá para nos atender, para nos ajudar. Então, não caminhe sozinho, é um erro que a gente comete. E a pergunta é, você já se sentiu inadequado, incapaz? Só uma vez, no dia que Deus me chamou. Daí para lá, eu sinto todos os dias. Então, nunca me senti apto, nunca me senti adequado, nunca me senti capaz de exercer o que eu exerço. E eu só estou porque Deus tem me sustentado. Uma certa vez eu conto... Aleluia. Aleluia! Eu conto um testemunho que uma certa vez eu estava passando por um momento difícil na igreja e eu consegui vencer um momento difícil. E aí eu passei por outro momento difícil e consegui vencer. A igreja começou a crescer e eu comecei a ficar confiante. E eu disse assim, pode vir qualquer problema, só Deus me derruba. Pode vir luta, problema, só Deus que me derruba. Veio um vento no meu ministério, uma prova. E aí, a hora que eu estava desistindo de tudo, largando tudo, o Espírito Santo veio e me segurou e falou, ô filho, não é só Deus que te derruba, é só Deus que te segura. Aleluia! Se se afastar, glória! você já era. Então é isso. Aleluia! Eu não posso nada, é Ele que faz. Então, por isso que eu entendo que qualquer desafio que venha diante de mim, ele não é maior do que o desafio de eu permanecer firme nessa convicção. Porque enquanto eu entender que de mim mesmo, eu não posso vencer nenhum desafio que me é proposto, nenhum. Eu não consigo criar bem os meus filhos se o Espírito Santo não estiver comigo. Eu não consigo ser um bom pastor se o Espírito Santo não estiver. Eu não consigo ser um bom marido se o Espírito Santo não me ajudar. Então, o meu maior desafio é manter a presença do Espírito Santo na minha vida, porque ele vai me afiando, ele vai me aprimorando todos os dias no meu ministério, na minha vida, todos os dias. Já houve um momento que você sentiu-se inadequado, ou impotente, ou incapaz no exercício do ministério? Eu acho que eu fico na mesma situação do pastor aqui, quando eu fui chamado para o ministério. Eu também não acreditava que eu podia de jeito nenhum. Não acreditava. Eu achava que, não, isso não é para mim, eu sou uma zebra, eu vou piorar a igreja ao invés de melhorar, eu não vou entrar nisso, eu não quero entrar nisso. E cada dia mais eu me sentia mais envolvido pela palavra de Deus. Eu continuava lendo, continuava buscando nas Escrituras o que Deus queria para mim, o que Deus queria falar comigo, e de repente Deus colocava uma pessoa, colocava outra, vinha se aconselhar comigo, vinha perguntar o que eu devo fazer nessa situação. E eu ficava assim, meu Deus, mas como é que eu vou falar desse povo, como é que eu vou falar com esse povo a respeito do reino, do reino do céu, se eu não sei nada? E isso não é para mim, isso não vai dar para mim. Eu não vou conseguir fazer isso. Break. O senhor tem que responder uma pergunta aqui. Como equilibrar a autoridade espiritual com sensibilidade espiritual? O pastorzão, o chefão, entendeu? Como equilibrar isso? Esse poder do pastorzão e a sensibilidade pastoral. O poder do pastorzão? Olha, como equilibrar a autoridade espiritual com sensibilidade pastoral? Porque é isso. Rapaz, vou deixar essa resposta para você, bispo. Filha da mãe. Eu não entendi nem a pergunta. Filho da mãe! Pode falar, pode falar. Irmãos, olha o que a Bíblia diz. Toda autoridade é dada por Deus. Então, o pastor que acha que ele tem autoridade, ele precisa entender que ele só tem porque Deus deu e colocou.
como equilibrar isso? Ele precisa entender que se ele quebrar o princípio divino, ele perde a autoridade total. Tem pastor que põe o membro em disciplina por tudo. Qualquer coisa é disciplina, suspende da comunhão, não pode tocar, não pode cantar, não pode tomar ceia. E quando esse camarada precisar de uma misericórdia, como é que vai ser? Eu entendo que esses pastores, eles aprenderam assim. E eles, é como Paulo, ele é zeloso com a obra. Então ele aprendeu assim, ele segue por esse caminho. Eu prefiro a misericórdia. Eu prefiro o amor, o carinho, a misericórdia. Eu prefiro dar uma nova chance, uma nova oportunidade. E eu acho que é assim que a gente vai conseguindo manter a nossa autoridade. Toda a autoridade ela é conquistada. E quanto mais você estiver disposto a servir, mais autoridade Deus vai colocar na sua mão. Amém. Eu penso que o alvo ali parece que estava errado, né? Assim, o pastor não é o Deus da nossa vida. O Deus da nossa vida é outro. Não é igual o Bispo Santos disse assim, às vezes por qualquer motivo o pastor põe alguém em disciplina. Eu sou até a favor da disciplina, eu acho que todo cruzeirense devia ficar em disciplina. Está queimado! Está queimado! Aí complicou, né? Pastor, como lidar com decisões impopulares na igreja? Primeira coisa que a pessoa tem que entender, todo chamado, ele vai gerar desconforto. Se você querer agradar todo mundo da igreja, você vai entrar em parafusos. Aí é o problema. É o problema. Aí mora o problema. Então, isso aí leva tempo, né, para entender. Aquela pessoa que quer agradar todo mundo na igreja, principalmente o pastor que quer agradar todo mundo na igreja, ele vai um dia viver frustrado. Ou ele vai ser frustrado porque ele não vai conseguir agradar todo mundo. Aí tem uma questão que fala, nem Jesus agradou todo mundo. E, de fato, Jesus não conseguiu agradar todo mundo. E, principalmente, a gente. Tem dia que a gente não agrada nem a nós mesmos. Então, eu acredito, bispo, que essa questão leva maturidade, leva tempo. E a questão de tempo é a maturidade. Então, se a pessoa adquire a maturidade, ela vai ter decisões que, para muita gente, vai ser dura, ou para outras vai ser agradável, outros vão reprimir, mas a pessoa ela tem aquela maturidade para entender que ministério não é para agradar pessoas, é o que a palavra diz, importa agradar a Deus do que a homens. Então todo chamado tem que agradar primeiramente quem? A Deus. Agora ping-pong, tramotina, corte rápido. A pergunta é, como saber que eu estou liderando por pressão, ou por necessidade, ou por missão? Eu estou liderando, é pressão, é necessidade, é missão? Pode responder, Tramontina, aí. Pode todo mundo falar. Quando o ministério for pesado para você, você está no lugar errado. O ministério, mas Jesus disse, meu fardo é leve e meu jugo é suave. Se está pesado para você, sai porque não é seu lugar. O que a gente atrai para nós é pesado. O que o mundo joga sobre nós é pesado. O ministério de Deus nunca é pesado. Então, foi leve para Paulo tomar 3 quarentenas menos 1, participar de um naufrágio, ser traído pelos irmãos, passar a noite em vigílias? Chega, hoje não dá mais não. Não foi fácil para Paulo passar por isso tudo, não. Não, foi difícil, mas não foi fácil, foi difícil, mas a Bíblia diz assim, que os discípulos voltaram alegrando e regozijando por estarem sofrendo por amor a Cristo. Eu vejo Todo sofrimento por amor a Cristo enche a nossa alma de alegria. É porque nós temos que tomar cuidado, que tem uma geração dizendo o seguinte, crente não sofre pressões. E nós sofremos pressões de nós mesmos, de quem nos ama, de quem nos odeia, do diabo, do mundo e da igreja. E às vezes equacionar, não é esse lugar, tem algo aqui sobre devocional, esse lugar onde eu vou me derramar, me entregar a Ele, dizer, Senhor, esse fardo aqui é pesado, mas não é meu.
Eu vou dormir em paz, porque a igreja é sua, e quem morreu por ela é o Senhor. O grande problema é que tem gente apaixonado com a noiva dos outros. A igreja é noiva de Cristo. Gente, eu vejo assim, o que o pastor Edmilson falou que, para mim, ele diz tudo. Né? Assim, o fardo é leve e o jugo dele é suave. Mas a gente, às vezes, fica olhando para os lados. Né? A gente não fixa o olho na cruz. E, às vezes, essas coisas chegam até nós e ela destrói a gente. Às vezes, ela vem e dá uma detonada na gente, dá uma moída. Né? O bispo falou ali que nós vivemos sob pressão. Você sabe o que é torniquete, não sabe? Cada um chega e aperta um pouco. Quanto maior a igreja, mais apertado o torniquete é. Então a gente fica olhando assim, o pastor vive numa pressão que precisa ter um escape. E o escape tem que ser o que está do nosso lado. Tem que ser os nossos amigos, as pessoas que nós acreditamos nela. Porque assim, não tem outra saída, né? Ou você fica sozinho ou você confia. Amém? Irmãos, eu queria falar mais com vocês e ouvir mais. Nós temos um tempo para terminar. Ainda temos o seminarista para receber aí as notas do Enem e a colocação. Mas uma pergunta aqui, nós precisamos de respondê-la antes de encerrarmos. O que fazer quando percebo que a minha autoridade é tolerada e não reconhecida ou respeitada? Chora, neném. Vamos lá. O que fazer quando eu sei que o povo está me tolerando? Não está me respeitando. Diz assim, olha, obedecei os vossos pastores, submetei-lhes, porque eles velam por vossas almas, como quem há de prestar conta a Deus, para que eles façam, não gemendo, porque de outro modo vos seria inútil o pastoreio. E aí eu sei que tem alguém que me tolera. Quem quer ser unanimidade? Vai dormir, neném. Continua. Nesse caso, o que a pessoa tem que fazer? Ela tem que continuar exercendo seu ministério. Jogar a chupeta fora. Ela não tem que ficar parando porque alguém não gosta do que ela faz. Se ela for parar para isso, ela vai perder o seu propósito. Então, nesse sentido aí, a pessoa ela tem que seguir seu caminho, igual Jesus. Quer ficar comigo? Fica. Não quer? Eu vou continuar seguindo até o Calvário. Paulo falou assim para Timóteo: Timóteo, ninguém despreze a tua mocidade. Desperta o dom que há em ti, o que foi dado por profecia e por imposição das mãos do presbitério. Reaviva, menino. Toma para um homem. Sacode a poeira, Isaías 61. Sacode a poeira. Resplandece, a glória de Deus já vem. Não é Maria Mendonça não, né? Sacode a poeira da volta por cima, não. Você falou Maria Mendonça, sem vergonha. Eu peguei a Bíblia atualizada na linguagem de hoje. Vai ficar mais fácil. Gente, vamos orar. Vamos orar. O ambiente é descontraído, mas Deus fala. O ambiente é descontraído, mas o Espírito Santo aplica lições aos nossos corações. Pastor Edmilson, 23 anos de ministério. Pastor Luiz pastoreou junto com Noé. Irmãos, esses homens têm experiência enorme. De repente você veio aqui, Deus falou com você. E você quer vencer as pressões do ministério. Não dá para responder pergunta de 6 meses em apenas um encontro. Se você quiser continuar sorvendo, algumas vezes faremos em forma de debate, outras vezes os assuntos que aqui estão serão entregues para a confecção de um sermão que um pastor vai ministrar, e aí com mais tempo. Eu vou convidar o senhor para vir aqui ministrar um sermão com esse mosaico que está sendo montado aqui agora, e outros que chegarão a nós, não é, durante esses 6 meses. Você precisa continuar estando aqui, mas hoje, Deus te deu uma direção e uma orientação, e você quer receber
você é pastor, você é seminarista, e Deus desconfigurou algumas visões erradas que você tinha do ministério, porque o pastor Edmilson foi cirúrgico dizendo, olha, o mais importante é ter a visão correta, é ter a minha identidade ministerial, é saber quem eu estou servindo, é saber para quem eu estou trabalhando. Um pastor regional de muitas igrejas me procurou, ele disse, olha, eu estou desanimado, nada dá certo, e eu falei, pastor, lembre-se que a igreja é um trabalho para a eternidade. A igreja não é 500, não é 600, não é 20, não é 30, não é 100, não é 50, é uma alma sendo talhada para a eternidade, e ela vale mais que o mundo inteiro. E você disse, pastor, hoje Deus comunicou algo em meu coração, e eu quero receber uma oração com unção. Se você quer, ouça bem, vem aqui à frente, os pastores vão te ungir. É uma coisa muito tranquila, querido, não se sinta constrangido a nada. Deus falou comigo, e eu preciso de novas luzes dos céus, para essa jornada, e eu quero receber uma oração especial. Se você quer, venha à frente rapidamente, não dá para esperar muito tempo. Isto, já vai chegando, já vai ungindo, quem mais quer, venha rápido. Não dá para ficar, você quer, não dá, é rapidinho. A gente ora e já libera as pessoas. Ô Senhor, pastor da IDERP, converte o coração do teu filho, Senhor. Quero abençoá-lo em nome de Jesus. Aleluia, oh glória, vem cá meu filho, Deus tem te chamado para você, vem cá, vem, irmãos, vem receber a oração. Esse ambiente é um ambiente de Deus orientar, de Deus dirigir, de Deus chamar. Há um clamor no coração de Deus dizendo, grande é a seara, e poucos são os obreiros para trabalhar. Eu declaro uma unção de claridade, de clarificação espiritual sobre você. Que o chamado que Deus já começou no seu coração vai ser confirmado. E em nome de Jesus te abençoamos com esta bênção. Vai ungindo cada um em nome de Jesus, vai declarando essa unção. Pastor Júnior já pode postar aqui à frente para fazer o trabalho com os alunos. Pai, nós estendemos as nossas mãos, Senhor. E nós declaramos vida da palavra, Senhor. Unção da palavra, Senhor, alívio do fardo. Foi dito aqui que o Senhor disse, o meu fardo é leve e o meu jugo é suave, por isso vocês devem vir a mim, todas as vezes que sentirem cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Libere a unção do alívio aqui, em nome do Senhor Jesus, amém? Enquanto o pastor Júnior se prepara, deixa eu lhe dar uma palavra bem direta aqui agora, em nome de Jesus. Eita, meu Deus do céu. Amados, eu quero te dar uma oportunidade de você entregar para Deus uma oferta. Pastor, eu vou dar uma oferta porque eu quero pagar. Não. Tudo já foi comprado, tudo foi pago, você vai comer um tropeiro finésimo, de prima. Não é por isso que você vai dar uma oferta, você vai dar uma oferta porque você é grato a Deus, porque você ama a obra de Deus. Prepara uma oferta aí, meu irmão, prepara uma semente para você lançar essa semente em Deus. Só Jesus na causa, meu Deus do céu. Misericórdia. Um trem aqui, abriu o trem do menino aqui. É seu? Prepara a sua oferta aí, meu irmão, minha irmã. Prepare a sua oferta. Põe para nós o QR Codex. Para quem quiser ofertar no QR Codex. Aleluia. Prepare a sua oferta aí em nome de Jesus. Eu quero agradecer aos pastores, pastor Edmilson, pastor Washington, pastor Luiz Carlos,
por estarem conosco nesta noite, nesse momento tão especial, compartilhando das experiências que vocês tiveram e têm com Deus. Queria pedir a vocês que orassem por nós e na caminhada se dispusesse para estar um dia ministrando a cada pastor visitante. Vem cá rapidamente, o pessoal do teatro, rapidamente, vem cá. Pessoal do teatro, vem cá rapidamente. Vem cá, Davi, com o seu ternão. Vem cá, Davi, com o seu terno. Rapaz, nem Salomão em toda a sua glória. Paz. Nem Salomão. Como é que é? O quê? Fala aí pro povo aí o que existe. Acredite, tem um boteco na Rota 66. Pessoal, boa noite. Eu sou Maciel Marques. Nós somos aí de uma peça de teatro, eu e o Davi. Nós estamos juntos aí. Graças ao bispo, a gente conseguiu um lugar para a gente ensaiar. Então a gente está ensaiando já tem um tempo. E a gente vai apresentar dia 21 de fevereiro. E a gente convida vocês, quem puder, nos assistir lá. Viu, bispo? Eu já fui na peça. A peça é top. Porque crente tem que rir também, né? Tem que rir. É muita alegria. Davi é bonitinho na peça, não é? É meu filho na peça. Davi é bonitinho na peça. É meu filho. Aqui, quando eu fui, custava R$60 o ingresso. Quanto vai ser agora o ingresso pro pessoal aqui? Vocês vão ser convidados, é convidado. Paga nada não? Paga nada não. E vai ser onde? Na ONG Abraço. Onde que é Abraço? Lá na Contorno 4777, ao lado do Hospital Life Center. Vai ser que dia mesmo? 21 de fevereiro, às 19h30. Vai ser sábado, domingo ou feriado? Sábado. 2 semanas. O pessoal vai rir muito? Vai rir demais. Não muito vai pagar bom. nada? Muito bom espetáculo, não vai pagar nada. Top. E se os crentes quiserem aprender a fazer teatro, fazer na igreja, você vai ensinar também? Lá na ONG Abraço, nós vamos começar a ministrar umas aulas de teatro lá. 0800 também, não paga 0800? Nada. Paga você nada. Também é crente, não? Oi? Você é crente também ou você é desviado? Eu sou católico. É? Eu sou católico. E você é crente? É? Sou católico, mas sou irmão de todos. Eu sou uma pessoa... Mesmo? Eu gostei muito da palavra. Eu até queria fazer um testemunho, pode, bispo? Não pode, mas... É muito 30 rápido. segundos. É muito rápido. 30 segundos. Quando eu conheci o bispo, ele falou igual o nosso pastor lá. Ele falou do Padre Pitt. Falou muito bem do Padre Pitt. Gente boa, crente. E eu também sou voluntário. Eu tenho uma ação social. Eu levo refeições para os irmãos em situação de rua. Então eu sou muito do povo. Realmente eu sou bem tudo. Eu acho que ninguém caminha sozinho. A gente tem que ter amigos, não importa de onde. Amizade é tudo. Então, acredite, tem um boteco na Rota 66. Tem bebida não, viu, gente? Tem não, né? Tem não. A peça é top. Vai ser 0800? Vamos rir um pouquinho lá, gente. Pastor Júnior. Graça e paz, que o Senhor Deus abençoe a todos no nome de Jesus. Eu quero fazer a leitura do texto de 2 Timóteo, capítulo 4, verso 1 ao 5. Não sei como dizer isso de modo mais veemente. Deus está na sua retaguarda. O próprio Cristo é o juiz com a palavra final sobre todos, vivos e mortos. Ele está para se manifestar com o reino, portanto, intensifique o trabalho de divulgação da mensagem e seja vigilante. Desafie, advirta e insista com os seus ouvintes. Não desista. Use a linguagem compreensível. Você descobrirá que daqui a um tempo o povo não vai mais ter estômago para o ensino sólido. No entanto, vão se encher de alimento espiritual estragado, mensagens cativantes que combinam com suas fantasias. Eles vão virar as costas para a verdade, vão trocá-la por ilusão. Mas você esteja atento ao que faz. Encare os tempos difíceis junto com os bons. Mantenha a mensagem viva. Faça um trabalho bem feito como servo de Deus.
2 Timóteo, capítulo 4, verso 1 ao 5, versão A Mensagem. Com esse texto, nós queremos dar início à premiação do Enem Teológico, promovido pelo Instituto Brasileiro Filadélfia. O cristão, por sua vez, ele deve dedicar-se ao estudo das Sagradas Escrituras, bem como ao desenvolvimento de suas habilidades espirituais e intelectuais, compreendendo que a inspiração divina não anula, mas exige responsabilidade humana, esforço formativo e discernimento contínuo. Assim, por meio dessa inspiração, aliada ao zelo pelo conhecimento, pode alcançar êxito em toda boa obra, não caindo em contradição, nem sendo levado por todo o vento de doutrina, mas permanecendo firme na fé e na verdade do Evangelho, destacando-se como um excelente defensor da fé, tal qual era vivenciado pelos arqueiros no baluarte, em missão de proteção do reino. Hoje fazemos menção dos valentes que passaram pela avaliação do exame normativo, educacional, ministerial, teológico, o Enem Teológico, promovido pelo Centro de Educação Teológico Evangélico do Brasil, o CETEB, realizado nos dias 5 e 11 de janeiro de 2026. Com imensa alegria, o Instituto Brasileiro Filadélfia parabeniza a todos os participantes do Enem Teológico. Você pode aplaudir o nome do Senhor? Nós vamos projetar aqui a imagem de uma questão que era para ser a questão mais fácil do nosso Enem, porque ela tem desenhos. De 30 participantes, ela foi a questão mais difícil. Apenas 4 alunos acertaram essa questão. Por isso eu quero entregar para eles um prêmio à parte, que vai ser esse talento que o pastor Marcelo vai estar passando aos alunos, e eu vou chamá-los aqui rapidamente. Só um minutinho, o pastor Marcelo, vamos apresentá-lo, é um dos nossos professores do seminário teológico, professor de grego e de hebraico. Pode. Graça e paz, irmãos. É um prazer estar aqui. Alguns alunos eu já vi, outros não. Mas é um prazer estar aqui com os irmãos e parabenizar aqueles que fizeram a prova, os que vão ser premiados também. E aqueles que derem prosseguimento, a gente se encontra no grego e no hebraico em breve. Graças a Deus. Então, prosseguindo com a nossa premiação, aluna Débora dos Santos Silva Garcia. Oh, shalom! Aluna Lilian Costa Caldeira Neves. Uau! O aluno Marcos Paulo Emanuel da Silva Santos. Uai, só shalom? Só shalom. Uai, shalom. Tá arrebentando? E José Fernandes de Oliveira. Não colaram não, meu? Parabéns, Shalom, destacando. Esses 4 alunos acertaram a questão que foi considerada, então, a mais difícil da prova. Apenas os 4 alunos conseguiram acertá-la. Que Deus vos abençoe em Cristo Jesus. Parabéns, em nome de Jesus. Vamos prosseguir. Agora nós vamos chamar aqui à frente os 3 melhores de cada turma. E ao chamar você vai vir aqui à frente, receber o certificado com o pastor Marcelo. E você não vai se assentar, você vai continuar aqui à frente, porque depois nós estaremos entregando o troféu para os 3 melhores gerais de toda a escola, dos 30 participantes. Começando por ordem alfabética das turmas, Avivar, Polo Belo Horizonte 2025. Passaremos agora a chamar aqui à frente os alunos destaques de cada turma, os quais obtiveram as maiores notas dentre os seus colegas. Parabenizamos e reconhecemos o excelente esforço e desempenho por haver conquistado o título de aluno destaque da turma Avivar Polo Belo Horizonte 2025. Os seminaristas Josué Caleb dos Santos. É ele! Grande! Ludmila Carla Alves dos Santos. Marmelada! Tairine Kevin Lima Teixeira. Que o Senhor Deus vos abençoe de uma maneira abundante, poderosa, em Cristo Jesus. Na sequência, passaremos para a segunda turma,
Base Polo Sabará Tira a foto aí, 2025. varão. Passaremos agora a chamar aqui à frente os alunos destaques de cada turma, os quais obtiveram as maiores notas dentre os seus colegas. Parabenizamos e reconhecemos o excelente esforço e desempenho por haver conquistado o título de aluno destaque da turma Avivar, Polo da turma Base Sabará 2025. Os seminaristas: Cleiton Alves de Almeida Basílio, Marilande Reis Almeida. E o terceiro aluno ou aluna, Verônica Figueira Lima. Enquanto os alunos vão recebendo as suas certificações, passaremos para a terceira turma Shalom Sabará 2025. Parabenizamos e reconhecemos o excelente esforço e desempenho por haver conquistado o título de aluno destaque da turma Avivar, da turma Shalom, Avivar hein? Da turma Shalom Sabará 2025. Os seminaristas: Débora dos Santos Silva Garcia, Lilian Costa Caldeira Neves e Marcos Paulo Emanuel da Silva Santos. Esses foram os 9 alunos, destaque 3 alunos de cada turma, Avivar, Base e Shalom. E dentre eles nós obtivemos os 3 melhores do Instituto Brasileiro Filadélfia, os quais estarão recebendo o certificado de premiação de primeiro lugar, segundo lugar e terceiro lugar, bem como o troféu de ouro, prata e bronze do Instituto. O Instituto Brasileiro Filadélfia certifica que o segundo lugar, bem como o troféu de prata, são concedidos ao aluno que obteve 24 acertos das 30 questões dispostas na avaliação do Exame Normativo Educacional Ministerial Teológico, Enem Teológico, promovido pelo Centro de Educação Teológico Evangélico do Brasil, CETEB, realizado nos dias 5 e 11 de janeiro de 2026. Pelo presente documento, conferimos esse certificado, bem como o troféu de terceiro lugar geral ao seminarista Lilian Costa Caldeira Neves. Um passo à frente. Parabéns. Que o Senhor Deus te abençoe. Ô Lília, não foi o marido que fez a prova não, Lília? Parabéns. Para eu entregar? Segundo lugar, o Instituto Brasileiro Filadélfia certifica que o segundo lugar, bem como o troféu de prata, são concedidos ao aluno que obteve 25 acertos das 30 questões dispostas na avaliação teológica do Enem Teológico, promovido pelo Centro de Educação Teológico Evangélico do Brasil, CETEB, realizado nos dias 5 e 11 de janeiro de 2026. Pelo presente documento, conferimos essa certificação e o troféu de prata ao segundo colocado, seminarista Débora Santos da Silva Garcia. Que o Senhor Deus te abençoe. É marmelada esse Shalom. Esse Shalom tá com tudo e não tá prosa. Você que tá dando aula lá? Sim. Vamos lá. Primeiro lugar. Primeiro lugar geral, o Instituto Brasileiro Filadélfia certifica que o primeiro lugar, bem como o troféu de ouro, são concedidos ao aluno que obteve 28 acertos das 30 questões dispostas
no caderno de avaliações, promovido pelo Centro de Educação Teológico Evangélico do Brasil, CETEB, realizado nos dias 5 e 11 de janeiro de 2026. Pelo presente documento, conferimos essa certificação ao seminarista, que recebe o troféu de ouro, Marcos Paulo Emanuel da Silva Santos. É, pastor! Corre, bebê! Foge, bebê! Junto com o não, troféu, não. junto com o troféu vai a consagração, viu, varão? Gente, eu não tive acesso às provas. O Marcos Paulo é meu filho, irmão. Mas essa é a unção da Shalom. Fica de pé, pastora. Pessoal, outra coisa, o bispo também se justificou, né? Durante as aulas, a pastora foi junto comigo no carro. Eu não passei resposta para ele também, viu, gente? Foi assim, nós lacramos a prova. O único que viu a prova e que fez a prova foi eu que elaborei. Além de mim, a única pessoa que viu a prova anteriormente foi o Cauã, que foi o aluno modelo, que eu pedi ele para fazer a prova, para ver o nível de dificuldade da prova. E depois disso, as provas foram lacradas e nós só tiramos o lacre na presença dos alunos. Eu estou achando muito estranho a Verônica ir no dia da prova e classificar. Ela pegou a apostila uma semana antes, 2 dias antes da prova, e ela falou que comeu a apostila, e realmente ela conseguiu comer a apostila, porque quando fiz a prova, eu fiz ela toda baseada em cima das apostilas que foram produzidas para os alunos. Por isso que eu falei, gente, leiam as apostilas, lembre das brincadeiras que eu faço nas salas de aula, lembre dos jargões que o bispo vai sempre citando. Cada professor que vem aqui, eu peguei um pouquinho de cada professor e coloquei na prova. Quem conseguiu lembrar disso ou conseguiu lembrar do que estava na apostila, Pastor Carlos, êxito. Nós temos lá uns 40 alunos formados. Vamos fazer o Enem Bíblico Teológico com eles? Vamos? O senhor topa? Então tá bom. Ah, tá. Os irmãos que estão no núcleo, nos núcleos que vão começar, não haverá o Enem, mas haverá o diagnóstico teológico, que é uma prova de início do curso, para depois, ao final do curso, nós conferirmos o que foi de entregue de capacidade de formação. Todos os alunos que participaram do Enem receberão o seu certificado de participação e poderão pegar com o pastor Júnior. Por quê? Nós precisamos de orar. A pastora Simone está desde 4 horas preparando aquele tropeiro. E se vocês saírem daqui tarde, não com esse tropeiro, ela vai chorar. Vai falar na minha cabeça um mês inteiro. Entendeu? Também não precisa comer 3 vezes, não. Come só 2, tá bom. Fique de pé. Ô, gente, pastor Divino, obrigado por o senhor ter vindo. Vem cá, pastor Divino, orar com a gente. Irmãos, tem tantos pastores amigos.